Provérbios capítulo 4. Hoje nós vamos falar sobre a sabedoria de Deus, como a sabedoria de Deus melhora a vida do cristão, do crente, amém? E eu coloquei aqui, na verdade, meus irmãos, vamos todos ler a mesma versão? Eu coloquei aqui a versão da NVI. Se a sua não é da NVI, você pode fechar a sua Bíblia, só marca ela aí, e vamos ler aqui todos juntos, que é a versão da NVI, que é a nova versão internacional. Nós vamos ler bastante versículos, nós vamos ler do 6 ao 27 e vamos continuar o 5 do 1 ao 7. Amém? Diz assim: não abandone a sabedoria, e ela o protegerá. Ame-a, e ela cuidará de você. O conselho da sabedoria é: procure obter sabedoria. Use tudo o que você possui para adquirir entendimento. Dedique autoestima à sabedoria, e ela o exaltará. Abrace-a, e ela o honrará. Ela porá um belo diadema sobre a sua cabeça e lhe dará de presente uma coroa de esplendor. Ouça, meu filho, e aceite o que digo, e você terá vida longa. Eu o conduzi pelo caminho da sabedoria e o encaminhei por veredas retas. Assim, quando você por ela seguir, não encontrará obstáculos. Quando correr, não tropeçará. Apegue-se à instrução, não a abandone, guarde-a bem, pois dela depende a sua vida. Não siga pela vereda dos ímpios, nem ande no caminho dos maus. Evite-o, não passe por ele, afaste-se e não se detenha, pois eles não conseguem dormir enquanto não fazem o mal, perdem o sono se não causarem ruína de alguém. Pois eles se alimentam de maldade e se embriagam de violência. A vereda do justo é como a luz da alvorada, que brilha cada vez mais até a plena claridade do dia. Mas o caminho dos ímpios é como densas trevas, nem sequer sabem em que tropeçam. Meu filho, escute o que lhe digo, preste atenção às minhas palavras. Nunca as perca de vista, guarde-as no fundo do coração, pois são vida para quem a encontra e saúde para todo ser, acima de tudo. A todo ser. Acima de tudo, guarde o seu coração, pois dele depende toda a sua vida. Afaste-se da sua boca as palavras perversas, fique longe dos seus lábios a maldade. Olhe sempre para a frente, mantenha o olhar fixo no que está diante de você. Veja bem por onde anda, e os seus passos serão seguros. Não se desvie nem para a direita, nem para a esquerda. Afaste os seus pés da maldade. Pode passar. Não, pode voltar. Alguém tem aí a NVI? Vamos continuar lendo aí do 5, do 1 ao 7. Esqueci de colocar ali, desculpa. 5. Meu filho, dê atenção à minha sabedoria. Incline os ouvidos para perceber o meu discernimento. Assim você manterá o bom senso e os seus lábios guardarão o conhecimento. Pois os lábios da mulher imoral destilam mel. Sua voz é mais suave que o azeite, mas no final é amarga como fel, afiada como uma espada de 2 gumes. Os seus pés descem para a morte, os seus passos conduzem diretamente para a sepultura. Ela nem percebe que anda por caminhos tortuosos e não enxerga a vereda da vida. Agora, então, meu filho, ouça-me, não se desvie das minhas palavras. Amém? Pode se assentar. Nós vemos nesse texto que ele fala sobre sabedoria. E a palavra-chave aqui que nós podemos descrever, né, a ideia-chave aqui é que Deus protege os seus. Fala assim: eu sou do Senhor. Então, meu irmão, Deus te protege. Amém? Deus protege os seus. Pode passar, até aqui. Então, com a sua sabedoria, Deus protege os seus. Ele deixa para nós ensinamentos, palavras que vão nos proteger do mundo, do inimigo, de nós mesmos. De nós mesmos, sim, nós precisamos nos proteger de nós mesmos. Por quê? Porque o nosso coração muitas vezes é perverso, é maldoso.
se deixe contaminar pelas coisas do mundo. Então o Senhor, Ele deixa o seu ensinamento para que possamos prosseguir num caminho reto diante dEle. E assim nós trazemos proteção para nós. Pode passar. Então Deus protege os seus. E essa palavra fala que se nós seguirmos essa sabedoria, esses ensinamentos, Ele vai nos exaltar. Ele vai nos exaltar. Se nós formos obedientes à sua palavra, aos seus ensinamentos e prosseguirmos no caminho de sabedoria, Ele vai nos exaltar. Com a sabedoria, nós não encontraremos obstáculos. Olha que bênção que é essa palavra. Está aqui nesse texto que nós lemos. Nós não tropeçaremos se nós andarmos com a sabedoria. Com ela nós não tropeçaremos. Ela não vai deixar a gente tropeçar nos problemas desse mundo, nos problemas dessa vida. Amém? E a sabedoria que vem do Senhor, ela nos traz honra. A sabedoria nos traz honra. E a vida, ela não é fácil. Realmente ela não é fácil. E quanto mais velhos nós ficamos, né, mais riscos nós corremos. Porque a gente assume mais responsabilidades, a gente assume família, a gente assume ministérios. E aí, quanto mais experientes, mais velhos a gente se torna, mais alvo do inimigo nós nos tornamos. E é por isso que nós precisamos, o tempo todo, estar buscando a sabedoria no Senhor. No Senhor. Amém? O mundo, a carne e o diabo tentam nos derrotar o tempo todo. E o crente, ele precisa estar atento para que ele não erre, para que ele não caia. Você já viu aquela coisa assim? O pessoal do mundo vai lá, faz aquilo e não acontece nada. Aí o crente vai lá, faz uma vez e aí causa uma destruição total, né? Uma bomba atômica. Por quê? O inimigo só está esperando uma brechinha desse tamanho para destruir a vida do cristão. E é por isso que nós precisamos permanecer firmes na palavra do Senhor, buscar sempre a sabedoria do Senhor. Amém? Amém, meus irmãos? Os pecadores, eles tentam nos seduzir, principalmente os jovens. Principalmente os jovens. Lá em Provérbios, capítulo 1, do 10 ao 19, tem uma passagem que fala sobre isso. As armadilhas, o conselho que Salomão está dando para o seu filho. Fala, meu filho, não fique aí ouvindo os pecadores, eles vão te destruir. E a Bíblia nos traz vários conselhos sobre precaução. Nós, para nos precaver dos males, nos precaver, nos proteger dos laços do inimigo. E nós precisamos estar atentos. Amém, Marnísia? Atentos às ciladas de Satanás. Nós precisamos estar atentos e ouvir a voz do Senhor para que nós não venhamos a escorregar, nem tropeçar, nem cair. Para jovens, as seduções são muito tentadoras, as propostas são sedutoras e é muito difícil resistir a elas. Por isso que os jovens precisam ficar firmes no propósito do Senhor, usar a força deles para a obra do Senhor, para que eles sejam fortalecidos. Amém? Tem igreja aí que não dá oportunidade para jovem, porque jovem é problemático, porque jovem dá muito problema, jovem tem muitos desejos. Claro, os hormônios estão tudo dando cabeçada no outro, e o inimigo sabe disso, e ele vai usar o quê? Aquilo que pode pegar o jovem, aquilo que é a fraqueza do jovem. Por isso os jovens precisam estar firmes, com a vida em santidade, buscando a sabedoria do Senhor todos os dias. Amém? Nesse texto que nós lemos, nos versículos 14 a 19, fala uma palavra que a gente fala muito, que é sobre vereda. As veredas da vida e tal. Mas o que é vereda? Segundo o dicionário, vereda é o caminho secundário pelo qual se chega mais rapidamente a um lugar. É um atalho. Então, podemos entender, que vereda é um atalho. E o mundo nos oferece muitos atalhos na vida. Sim ou não? Sim. Atalho para ficar rico. Atalho para ter prazer. Atalho para se dar bem. Às custas do outro. E nós... Atalho para o sucesso.
Muitos atalhos são colocados na nossa vida e nós precisamos, de acordo com a palavra do Senhor, escolher o caminho certo. Amém? Amém, meus irmãos? Pode passar. E esses atalhos, muitas vezes, são na escuridão. A maioria deles são na escuridão. O caminho do perverso, segundo esse texto que nós lemos, ele é escuro. E a tendência dele é se tornar mais escuro a cada dia. Por quê? Vai se embolando no meio de negócios, no meio de coisas, no meio de pecados. E a tendência é tudo aquilo que não está na luz, está nas trevas. E quanto mais você vai para o caminho de trevas, mais escuro torna-se o caminho. Mas o caminho do justo, pode passar aí, é um caminho claro. O texto que nós lemos aí disse que é como o amanhecer, né? Que vem a alva, vem os raios do sol e trazem a luz para nossas vidas. Por isso nós precisamos sempre caminhar na luz. Caminhar na luz, sempre. Amém? Quantos querem caminhar na luz? Fala assim: eu quero e vou permanecer caminhando na luz. Amém? Nós precisamos caminhar na luz. Quando caminhamos com o Senhor, a sua luz brilha em nós. Amém? Isso está lá, está na palavra do Senhor, né? Está lá em Lucas capítulo 1, vamos abrir aí. Evangelho de Lucas, capítulo 1, versículos 7 e 8. Você vai grifar isso na sua Bíblia e você vai declarar que o Senhor fará brilhar sobre você a sua luz. Amém? Lucas capítulo 1, versículos 7 e 8. Diz assim, não, mentira. Lucas 1, 78. Eu vi 7 e 8 aqui, eu falei 7 e 8, mas 78. Lucas, capítulo 1, versículo 78. Diz assim: pois o nosso Deus é misericordioso e bondoso. Ele fará brilhar sobre nós o quê? O quê? A sua luz. A sua luz. E Ele fará brilhar essa luz, meus irmãos, se nós caminharmos com Ele na luz. Não existe você caminhar em trevas e refletir a luz do Senhor. As pessoas lá fora buscam os faróis neste mundo. E os faróis desse mundo somos nós, que refletimos a glória do Senhor e a luz do Senhor. Amém? Deus quer melhorar o nosso caminho, encher o nosso caminho de luz. Ele tem um plano para nós e Ele quer cumprir esse plano. Quantos tem planos do Senhor na sua vida aí? Dá uma glória a Deus. Amém? Nós temos planos, propósitos que o Senhor estabelece para as nossas vidas, mas nós precisamos caminhar sobre esse caminho de luz, debaixo da sabedoria que vem do Senhor. E Salomão, nesse livro que nós lemos de Provérbios, há muitas instruções. Vamos voltar lá para Provérbios, né? E nós devemos seguir essas instruções se nós quisermos que Deus melhore os nossos caminhos. A mensagem de hoje é o quê? A sabedoria melhora o caminho do crente. Mas ela só vai melhorar o caminho se nós permanecermos e buscarmos estar neste caminho. E Salomão trouxe, nessa passagem que nós lemos, 3 pontos que nós vamos falar aqui nessa noite. 3 pontos que você precisa entender, que eu preciso entender, que Salomão deixou, inspirado por Deus, para o seu filho, e essa palavra é para nós hoje. Amém? Primeiro ponto, pode colocar: procure a sabedoria. Essa instrução que ele deu aí, que está nos versículos 1 a 13. Ele fala que nós devemos buscar a sabedoria o tempo todo. Pode passar. Procurar onde? Onde nós vamos procurar essa sabedoria que vem de Deus? Qual é o lugar que Deus deixou registrado as suas orientações, os seus ensinamentos, o desejo dele para nós? Onde Deus deixou? Na Bíblia. É na Bíblia, é na palavra do Senhor. Então Deus deixou para nós esse ensinamento precioso, no qual nós devemos nos inspirar. Amém? E nós devemos, pode voltar. Segundo esse ensinamento, nessa procura, nós devemos achar
e guardá-la no nosso coração, para que possamos viver uma vida intensamente sobre a luz da palavra. Sobre a luz da palavra. Nós devemos reter essa instrução de sabedoria que existe na Bíblia. O cristão, né, que obedece à palavra do Senhor, ele evita as armadilhas e os obstáculos da vida. Fala para o seu irmão aí, você quer evitar as armadilhas da vida? Então, obedeça à Bíblia. Amém? Não existe uma fórmula mágica, né? Você vai se converter, vai falar que virou cristão e tal, e vai vir uma varinha de condão, vai transformar tudo em bênção. Não. A conversão, ela é um processo de conhecimento, um processo de renúncia, um processo de santificação e um processo de caminhada com o corpo de Cristo. E aí nós vamos sendo transformados. Nós vamos sendo, segundo a palavra, aperfeiçoados. Amém? Que você possa, na sua vida, procurar essa sabedoria, para que você seja aperfeiçoado diante do Senhor e diante dos homens. Amém? O segundo ponto que Salomão traz para nós nessa passagem que nós lemos: evite a tentação e o pecado. Evitar a tentação e o pecado. Salomão fala para nós nos afastarmos do pecado e do mal. Pode passar. E tem 2 pontos aqui que nós precisamos refletir. Não viver isolados do mundo. Nós conseguimos viver isolados do mundo? Não. O tempo todo nós somos bombardeados com informações que nos levam a pecar. Com músicas, com imagens, com falas. O tempo todo nós somos bombardeados com informações. Mas nós precisamos evitar. Nós não podemos viver isolados do mundo, mas nós devemos isolar o pecado de nós. Amém? Nós devemos isolar o pecado de nós. Desde jovem até antes de você morrer. Precisa, o tempo todo, em todas as idades. Nós não somos livres dos pecados e das tentações. É igual namorado. O namorado pode namorar sozinho em casa? Não. Por quê? Porque os hormônios dão cabeçada um no outro o tempo todo. É igual o imã. Já viu um imã? Já viu um imã? O imã, quanto mais pertinho, mais força tem. Não é verdade? E aí chega o momento que o imã faz o quê? Depois colou, já era. Então nós precisamos, isso não é só para o jovem não, para os adultos também. Nós devemos evitar as oportunidades do pecado. Devemos evitar a aparência do mal. Isso não sou eu que estou dizendo, é a Bíblia que diz isso. Ah, não, mas eu tenho minha consciência tranquila, eu sei quem eu sou diante de Deus. Por isso mesmo, por você saber quem você é diante de Deus, fuja da aparência do inimigo, fuja da aparência do mal. Amém? O pecado, ele está aqui para nos derrubar. Nós precisamos permanecer firmes nessa palavra. Amém? Nós não podemos deixar de contaminar pelo que o mundo quer oferecer a nós. É como um barco. Vamos imaginar que o mundo, quando eu digo, é o quê? Tudo aquilo que é contrário à vontade de Deus. Tudo aquilo que nos afasta para longe de Deus. Então nós estamos com o nosso barquinho no mundo, porque nós vivemos no mundo. Não é verdade? Nós vivemos no mundo. Então o nosso barco está ali, em alto mar. Nós podemos evitar de estar no mar? Não, mas nós podemos evitar que a água entre no barco. E assim nós devemos fazer, evitar que o mundo entre em nós. Nós não temos como evitar de viver no mundo, mas nós podemos evitar que o mundo viva em nós. Amém? O cristão vive no mundo, mas o mundo não pode estar no coração do cristão. No mundo existem pessoas que esperam uma oportunidade para destruir a sua vida, para te enganar, para te passar para trás. O mundo, ele é perverso, as pessoas são perversas, mas isso não deve acontecer no meio cristão, amém? Nós precisamos fazer a diferença, nós precisamos ser luz em meio a esse mundo problemático, esse mundo cheio de trevas. Nós precisamos fazer a diferença, amém? Então evite a tentação e
evite o pecado. O terceiro ponto que nós vamos ler nessa noite, que nós vamos ver nessa noite, segundo esse texto de Salomão: guarde a sua vida. Guarde a sua vida. Eu não sei se vocês viram essa semana que um pastor americano se matou. Quantos viram essa notícia? Um pastor americano, ele se matou, se suicidou. E esse ano já foram uns 8, né? Mais ou menos, segundo as notícias da mídia. Só esse ano, 8 pastores se mataram. 8 pastores se mataram. Nós precisamos entender que nós vivemos num mundo mau, num mundo cruel. Nós precisamos amar nossos pastores, amém? Não é fácil. Nós precisamos amar nossos líderes, seu líder de célula, seu líder de ministério, o diácono da igreja. Nós precisamos amá-los. Porque o tempo todo o inimigo quer bombardear a vida dessas pessoas que estão exercendo liderança no reino de Deus. E nós precisamos guardar a nossa vida. Amém? O coração é a chave mestra da vida. A Bíblia traz várias coisas sobre o coração. E aí no versículo 23 desse livro de Provérbios que nós lemos aí, fala sobre isso. Alguém pode ler para nós bem alto aí, por favor? O versículo 23. Acima de tudo, guarde o seu coração, pois dele depende toda a sua vida. Guarde o seu coração. É uma instrução que é para proteger a sua vida. Um coração errado vai gerar resultados numa vida inteira, só que resultados errados. Nós precisamos guardar o nosso coração, amém? A Bíblia diz também que, eu não lembro ao certo onde está, mas fala que o coração que está ferido, se nós não cuidarmos dele, cria raiz de amargura. Nós não podemos deixar que o nosso coração crie raiz de amargura. Amém? Fala para o seu irmão aí, libere perdão para não cair na amargura. E ao longo dos anos nós temos visto tantas pessoas com problemas na vida pessoal, problemas no ministério, problemas na vida profissional, porque não conseguem liberar o perdão. Ficam com o coração amargurado, coração angustiado, coração preso no passado e não conseguem olhar para frente. Não conseguem olhar para frente. Já viu aquela pessoa assim que fala, né? Não, fulano fez isso comigo. Ah, mas eu já liberei perdão, mas eu não consigo esquecer. Aí fica reproduzindo aquilo. Fica reproduzindo para as pessoas. Aí quando faz amizade com alguém, aí conta a história todinha de novo do passado. Remoendo aquilo, trazendo de volta aquilo que traz dor. Fala assim, a partir de hoje, não trarei à tona aquilo que me traz dor. Vou trazer, com força, fala com força aí, vou trazer aquilo que me dá esperança. Amém? Amém, meu irmão? Temos que trazer aquilo que nos traz esperança. Nós temos que olhar para o futuro. Amém, Olívia? Para o futuro. Não é só aquilo que traz dor, não. Quer ver? Não, mas eu gostava da igreja na época do fulano de tal. Ah, não, eu gostava da igreja quando eu era criança. Tudo era bom, né? Claro, você não tinha conta para pagar, você não tinha problema. O mundo era colorido, né, Tessi? O mundo da criança é um mundo colorido, né? E aí quer ficar vivendo o passado. Até, estou usando esse exemplo que lá no curso ontem falaram isso para nós, né? As pessoas que ficam olhando, por exemplo, quer ver? Ah, eu gostava do Natal quando a gente era jovem, todo mundo vinha aqui para casa. Depois casou, ninguém mais vem aqui, ou então fulano está para lá, fulano está para lá. A pessoa não consegue administrar a sua vida e fica vivendo de passado. Faça estar bom no presente, porque o Senhor libera palavras de vida para você, palavras de esperança. Então pare de viver no passado, amém? Nós precisamos deixar o passado de lado e viver um tempo novo em Deus, ser grato pelo passado e buscar novas coisas em Deus. Devemos guardar a nossa vida
com um coração grato ao Senhor pelo que Ele fez, mas um coração cheio de esperança, cheio de desejos para um tempo novo no Senhor. Amém? Amém? Então guarde a sua vida. Um coração errado sempre gera uma vida errada. Aceitar o pecado no coração polui uma vida inteira. O versículo 24 desse texto diz: Salomão fala que devemos guardar os nossos lábios. Eles podem nos levar a pecar. Está escrito no versículo 24. E a Bíblia também fala que o coração controla a língua. Você já viu, você já conhece alguém, né, que você fala assim: ah, e tal coisa, aquela flor amarela. Quer ver? Vou tirar aqui, não me xinga não, mas só para exemplificar. Aí você fala assim, pede à pessoa: você viu essa flor amarela? Ah, eu vi. Cheia de espinho, com um adesivo horroroso colado aqui. Para que essa madeirinha? Que horrível que ficou isso aqui. E tal. Nossa, olha essas folhas todas sujas, empoeiradas. Que flor mal feita. Onde que você comprou isso? Não, tem que ter outra flor para pôr ali. Vocês conhecem alguém assim? Nós precisamos mudar o nosso ponto de vista. Nós precisamos olhar para as coisas e ver: nossa, a flor é linda. Olha que tom amarelo bonito. A flor é um dom de Deus. Deus colocou as flores no mundo para enfeitar e alegrar a nossa vida. Olha o perfume dessa rosa. A rosa, ela exala o perfume que inunda o nosso quarto, a nossa sala. Que bom ter uma flor dentro da nossa casa. São visões diferentes ou não? Sim. E nós, como crentes, nós precisamos sempre estar com a visão para as boas coisas. Nós temos que parar de enxergar o lado negativo em tudo. Temos que parar de ser negativistas, pessoas que o tempo todo só veem as coisas ruins. Nós precisamos guardar a nossa vida, o nosso coração com isso também. Nós precisamos aprender a ser gratos ao Senhor, a não falar mais mal de tudo, reclamar de tudo. Amém? Lá em Lucas 6:45 diz assim: a pessoa boa tira o bem do depósito de coisas boas que tem no seu coração, e a pessoa má tira o mal do seu depósito de coisas más, pois a boca fala do que o coração está cheio. Então, se você tem, dentro de nós temos coisas ruins e coisas boas, mas se lá daquele depósito você só tira coisa boa, a sua vida será repleta de coisas boas. Se você fica tirando do seu depósito as coisas ruins, segundo a Bíblia, você vai viver uma vida ruim. Nós precisamos controlar a nossa boca e sarar em Deus o nosso coração. Amém? O cristão, ele sempre deve dizer as palavras em amor, temperá-las com sal. Nós devemos guardar os nossos olhos a fim de assegurar que os mantemos e manteremos eles em Jesus. Em Jesus. Amém? Salomão nos faz pensar sobre qual vereda nós andaremos. Nós precisamos examinar a nossa vida. Para onde nós estamos indo? Pode passar. Para onde nós estamos indo? Vamos ver lá em Coríntios, 1 Coríntios capítulo 2, do 6 ao 16. Pode passar. Vamos ler aqui, ó. Já está aqui, ó. Entretanto, falamos de sabedoria entre os maduros, mas não da sabedoria desta era ou dos poderosos desta era, que estão sendo reduzidos a nada. Quero fazer um parênteses aqui. Os poderosos dessa era, eles anseiam também por uma palavra de esperança, amém? Alguns podem me criticar, mas semana passada, um amigo meu, né, me ligou falando assim: Diego, vai ter um evento do político tal aqui em São João del Rei. Eu não vou falar o nome deles, né? Para preservar. E vai ser lá no lugar tal, eu queria muito que você fosse. Eu falei: olha, meu irmão, ele é crente. Eu não vou, eu não posso ir em eventos políticos, públicos, para preservar a minha imagem da igreja. Amém, meus irmãos? E aí, eu falei assim com ele: mas se você quiser trazê-lo na minha casa,
eu recebo. Aí na hora que eu falei com a Carol quem era, a Carol quase desmaiou. Se ela tivesse com uma vassoura, ela ia me bater. Né, amor? Um dos grandes poderosos dessa nação. Aí, fez muita coisa errada. Fez muita coisa errada. E aí, esse irmão falou assim, então tá bom, você recebe ele na sua casa? Recebo. Desliguei o telefone e comecei a passar mal. Falei, Senhor da glória, o que eu fiz? Meu Deus, tem misericórdia de mim. Aí, eu falei assim, Senhor, o que eu vou falar com esse homem se ele vier aqui? Aí Deus colocou no meu coração arrependimento, mudança de vida, uma vida com Deus. Eu falei, amém, Senhor. Aí eu falei com a Carol, amor, se ele vier aqui mesmo, eu vou falar com ele sobre arrependimento, que tem que arrepender e mudar de atitude. A Carol, que é isso, amor? Você vai falar isso com ele? Vou. Falei, eu vou falar com ele. Eu lembrei disso por causa aqui dos poderosos dessa terra, né? Eu lembrei desse poderoso, um poderoso chefão mesmo. Aí, no outro dia, ele me ligou. Diego, está confirmado, viu? Ele vai na sua casa. Meus irmãos, me deu até dor de barriga. Falei, Senhor, amém. Se o Senhor quer trazê-lo, quer promover esse encontro, eu vou falar o que o Senhor colocou no meu coração. E aí, o jatinho dele ia chegar às 4h30 em São João del Rei. Só que teve um problema no aeroporto, na cidade que ele estava, e o voo atrasou. O voo atrasou, e aí a pessoa me ligou 5 horas. Diego, o nosso evento é 5h30, não vai dar tempo de ir aí. Agora, a gente pode ir depois do evento? Eu falei, não. Porque eu tenho prova na faculdade, 7 horas, não posso receber ele depois. Olha, você vê o poderoso chefão vindo na minha casa e eu ainda, né? Falei, não, aí ele quer trazer ele aqui, tem que se adequar à minha realidade. Aí eu peguei e falei, aí ele falou assim, então você poderia vir aqui recebê-lo no aeroporto? Aí eu falei assim, se eu não for, eu não vou falar aquilo que Deus colocou no meu coração. Então eu vou, falei, então eu vou aí receber ele. Mas não tem ninguém aí não, né? Não, tá eu mais umas 3 pessoas só. Falei, então tá bom, tô indo aí. E aí eu fui lá, o jatinho pousou, desce o homem do jatinho, e aí a pessoa falou assim, esse aqui é o pastor Diego e tal. Eu falei, eu preciso de 2 minutos com o senhor. Não foi assim, amor? A Carol e o Thiago estavam junto comigo. Aí levaram a gente para um cantinho lá do aeroporto. Aí começou a chegar um tanto de urubu, tanto de gente, igualzinho urubu na carniça. E aí eu pedi o rapaz que estava lá, falei assim, não deixa ninguém entrar, que eu vou falar com esse homem. Aí o poderoso lá e tal, aí a pessoa me apresentou para ele. Aí eu falei assim, olha, eu vim aqui para te falar que eu sei como a política funciona. Eu sei os acordos que os políticos fazem. Mas Deus colocou no meu coração para te falar nessa tarde que você precisa de arrependimento. Você precisa mudar a sua postura. O Brasil precisa ver em você um político novo. Não um velho homem que cometeu erros, mas o Brasil precisa de políticos honestos. E você sozinho não vai conseguir. Está aqui a Carol como minha testemunha. E o Thiago, meu irmão. Sozinho você não vai conseguir. Você só vai conseguir isso em Deus. Só Deus pode mudar a sua história. Meus irmãos, aquele homem poderoso encheu os olhos de lágrima. Eu acho que se ele pudesse me bater, não, eu não bateria não, mas ele ficou muito emocionado e falou assim, eu caí numa armadilha. Né? Não deixei de falar, né? Mas... E aí ele falou assim, muito obrigado pelas suas palavras. E me abraçou. E eu sei que aquela semente foi plantada. Eu sei que aquela semente foi plantada porque a palavra do Senhor ela não volta vazia. E ele vai encontrar em nome de Jesus em Deus um caminho como nós precisamos encontrar em Deus. Então essa sabedoria dos poderosos dessa terra só levaram ele para a destruição. Só levaram ele para a destruição. Os acordos, as propinas, tudo. Então nós não devemos usar a sabedoria dos poderosos dessa terra, amém? Qualquer coisa que ele falasse ali não ia servir de nada para mim. Porque a sabedoria que eu creio é aquela que vem do Senhor. Amém? Vamos continuar lendo aqui. Quando Deus te colocar, meus irmãos, diante de um poderoso, não tenha medo de falar a verdade para ele. Amém? Terceira linha lá, pelo contrário, falamos da sabedoria de Deus e do mistério que estava oculto, o qual Deus pré-ordenou
antes do princípio das eras, para a nossa glória. Nenhum dos poderosos dessa era o entendeu, pois, se o tivessem entendido, não teriam crucificado o Senhor da glória. Todavia, como está escrito, olho nenhum viu, ouvido nenhum ouviu, mente nenhuma imaginou o que Deus preparou para aqueles que o amam. Mas Deus o revelou a nós por meio do Espírito. Deus revelou Ele para mim e para você através do Espírito, amém? A revelação foi dada a nós através do Espírito. Se você está aqui hoje é porque você crê nessa palavra. Essa palavra foi revelada a nós pelo Espírito. Os poderosos não sabem dessa palavra. Mas se nós não formos lá e falar, eles também não alcançarão a salvação. Não terão oportunidades. Porque todo mundo está lá, só puxa saco. Quer falar o que ele quer ouvir. Fala o que ele quer ouvir. Nós precisamos confrontar as pessoas do pecado, levá-las ao arrependimento, amém? Diz mais aqui, o Espírito sonda todas as coisas, até mesmo as coisas mais profundas de Deus. Pois, quem dentre os homens conhece as coisas do homem, a não ser o Espírito do homem que está nele? Da mesma forma, ninguém conhece as coisas de Deus, a não ser o Espírito de Deus. E as coisas de Deus foram reveladas a nós através da palavra. Tudo está revelado através da Bíblia. Para nós hoje. Amém? Um grande pensador chamado Sócrates disse o seguinte, que a vida sem questionamento não tem valor. Nós precisamos sim questionar a vida. A nossa vida. Não a vida do irmão. Mas nós precisamos sim refletir na nossa postura, no que a gente está fazendo, para onde nós estamos indo, esse caminho que nós estamos seguindo, para onde vai nos levar. Nós precisamos questionar a nossa vida. O que eu estou fazendo hoje vai me levar para onde? O que eu estou fazendo hoje vai trazer qual resultado para a minha vida? Nós precisamos questionar a nossa vida, amém? Aquilo que nós temos feito. Pode passar. Nós, porém, não recebemos o Espírito do mundo, mas o Espírito procedente de Deus, para que entendamos as coisas que Deus nos tem dado gratuitamente. Deus deu a salvação a todos nós, gratuitamente, de graça. Nós precisamos entender esse privilégio. Amém? Delas também falamos, não com palavras ensinadas pela sabedoria humana, mas com palavras ensinadas pelo Espírito, interpretando verdades espirituais para os que são espirituais. Quem não tem o Espírito não aceita as coisas que vêm do Espírito de Deus, pois lhes são loucura e não é capaz de entendê-las, porque elas são discernidas espiritualmente. Mas quem é espiritual discerne todas as coisas, e ele mesmo por ninguém é discernido. Pois quem conheceu a mente do Senhor para que possa instruí-lo? Nós, porém, temos a mente de Cristo. Amém, meus irmãos? Pode passar. Devemos examinar a nossa vida. Qual caminho estamos seguindo? Você hoje está sentado aqui me ouvindo. Que caminho você tem seguido na sua vida? O que nós temos traçado na nossa história? Quais linhas poderão ser lidas no livro da nossa vida? Nós precisamos refletir sobre isso. Que caminho nós temos seguido, que decisões nós temos tomado. Tem 2 caminhos para você seguir. E nessa noite, para terminar, você vai olhar esse caminho aí, vai fazer uma reflexão. Por qual caminho você quer seguir? Provérbios 5:21 diz o seguinte: porque os caminhos do homem estão perante os olhos do Senhor. Ele examina todas as suas veredas. Nada fica livre dos olhos do Senhor. O Senhor examina todas as nossas veredas, todos os nossos atalhos, todos os lugares que nós entramos, todos os lugares que nós caminhamos, estão sobre os olhos do Senhor. Amém? Então que você possa ficar com essa palavra nessa noite, vivendo na palavra do Senhor. Você terá o seu caminho guardado por Ele. Ele guiará os seus passos e melhorará o seu caminho. Amém?